Vem cá, chega mais. Aqui eu recebo Gabriela Coutinho, que é psicóloga e vai explicar pra gente também sobre essa fama de caloteiro. Doutor Sérgio França vai explicar pra gente também sobre em quando que cabe realmente, né? Em que momento que a gente aciona a justiça. E o Marcos Peixoto, que já foi vítima de um calote, é isso? Sim, sim. O que aconteceu? O que acontece? Eu já fiz muitos investimentos, né? Já tive loja de suplementos, hoje eu tenho uma estamparia, né? Uma loja de personalizados e sempre a gente trupica num caloteiro na frente, né? Isso é normal. O pior caloteiro é aquele que se finge de amigo, que é amigo, pera lá, né? Caloteiro total. Então, eu já tive um amigo que falou, eu tava com uma promoção na loja de suplementos lá de Whey Protein. Não, gostei da promoção, já separa 5 aí pra mim. Eu falei, nossa, esse aí gostou mesmo, hein? Já separei os 5, mas depois na hora de pagar aí foi difícil. Tava conseguindo esse dinheiro de novo, hein? Mas consegui. Levou quanto tempo? Demorou alguns meses, porque toda vez que eu ia atrás dele, e o pior de tudo, né, que fica com raiva de você, te bloqueia, finge que não te conhece, acaba falando até mal de você. Fala mal de você, você, Você ligava pra ele? Ligava pra ele falava com ignorância e tal. Eu falei, né, deixa você comigo. Aí comecei a o quê? Ir atrás dele. Fui até a casa dele, aí fui até eu encontrei ele, falei, cara, meu dinheiro. Aí com muito tempo consegui recuperar esse dinheiro. Doutor Sérgio, diante de uma situação, por exemplo, como essa aqui, né? Até que ponto a gente pode cobrar e de que maneira fazer isso? Porque se não tomar cuidado, se bobear até inverte a situação, né? Exatamente. Boa tarde. Exatamente, Roberta. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A cobrança, nesse caso, que é empreendida pelo fornecedor do produto ou do serviço, ela tem que ser bem tênue. Ela não pode ultrapassar os limites legais, que são impostos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, esse fornecedor ele não pode empreender mecanismos de cobrança vexatórios, né? Ali que acabem ali por violar a dignidade, a honradez ali daquele devedor que, por mais que esteja devendo, né? E aí é um direito legítimo ali do fornecedor de cobrar, ele não pode empreender qualquer tipo de cobrança vexatória, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva e também é crime previsto pelo próprio Código. Então, nesses casos aí, bem como o Marcos falou, é ligar ali para empreender essa cobrança, né? Pode mandar uma mensagem ali por WhatsApp, por redes sociais, mas nunca, de forma alguma, expor esse consumidor. Expor esse consumidor ali em redes sociais, né? Como a gente já viu em alguns outros casos, né? Ou mesmo ali atacar a honra desse consumidor, isso de forma alguma. Agora, Gabriela, se a gente jogar o nome do Ricardo Tozzi na internet, essa não é a primeira vez que ele se envolve em histórias de calote, tá, gente? Existe mesmo esse estigma, né? Que depois que a pessoa dá um calote, para ela conseguir apagar essa fama, é difícil? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, realmente. E a gente precisa compreender o que leva a pessoa a ter esse comportamento. Porque todo comportamento, de fato, tem uma raiz. Qual foi a raiz? O porquê que ele deu esse calote? O que gerou esse comportamento com ele? E claro, como o nosso próprio amigo falou que já aconteceu com ele, isso gera também questões emocionais, questões de confiança, de má fé. Então, assim, o que fez aquela pessoa ter esse comportamento? E também pensar no outro lado também, que acabou gerando esse conflito de perda de confiança, questões amigáveis também, né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo esses tipos de situações com pessoas que são mais próximas e isso quebra também a confiança, acaba também acabando a própria amizade em si. Pessoas que agem assim não estão preocupadas com a imagem, né? Ricardo Tozzi pensa, um ator, eu acho que na verdade ele não pensava que fosse ganhar essa proporção toda, né? Pode ser, muitas vezes a pessoa age achando que isso não vai vir à tona, ou até mesmo por ele ser uma pessoa pública, ele achar que as pessoas vão ir a ele primeiro para depois realmente repercutir essa situação. Então as pessoas podem pensar em relação a isso sim. Doutor Sérgio, e aí, quando então acionar a justiça, depois de tentar ligar igual o Marcos fez, insistir? Quais são as provas? Como é que a gente apresenta isso também? Exatamente. Como a doutora bem disse, é uma questão de má fé, né? E a gente prevê, o Código de Defesa do Consumidor, né, prevê a boa-fé objetiva. E ela vale
para as duas partes, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Nesse caso de inadimplemento, aí, o consumidor deixou de pagar ali por eventual produto ou serviço, fica caracterizada a má-fé, justamente o que levou à condenação aí do ator, como assistimos na reportagem. Nesse caso, o fornecedor ele tem que ali comprovar a prestação do serviço, né, a entrega do produto ou prestação do serviço por qualquer tipo de prova em direito admitido, né, filmagens, expedição de nota fiscal, né, a expedição de um boleto, por exemplo, aquele consumidor que é inadimplente, ele não quer pagar por aquele serviço, o fornecedor pode ele, emitir um boleto, levar a protesto no cartório de registro de protesto de título, né? Então, assim, ele pode efetuar essa cobrança tanto extrajudicialmente como judicialmente, como foi o caso que a gente assistiu. E você aí de casa, já levou calote ou então já deu calote em alguém? Conta pra gente. Nessa pergunta, se você já deu calote em alguém, eu recebi aqui uma resposta de uma pessoa que falou, boa tarde. Eu já fui muito caloteira, mas agora, graças a Deus, não sou mais não, viu? Tem outro comentário, boa tarde. Eu já tive um grande calote, já tomei um grande calote, né? Acionei até o advogado, comprei um apartamento com uma construtora, paguei 68 mil, pois o valor era 160 e não entregaram o apartamento, está na justiça. Na época, vendi minha casa para dar entrada e hoje ainda está pagando aluguel. Complicada essa situação. A gente está falando de calote alto, então, aí, né? Tem outro comentário aqui, já levei calote muitas vezes, mas agora eu fico bem alerta nesse assunto. Depois que você passou, você também fica alerta? Você consegue agora sentir o faro de quem é caloteiro? A gente fica mais esperto, né? Igual nessa mesma loja de suplementos, teve uma vez que me fizeram uma compra, me fizeram um pedido num lugar meio estranho. Eu falei assim, vou tomar calote. Eu vou acabar até perdendo minha moto. Então, vou melhor evitar. Aí, desconversei e já saí. E entre outras. E outra coisa, deixa eu perguntar, doutor. Em relação... vamos supor, igual tem um loja personalizado. O cliente fez metade do pagamento e pediu a personalização. Terminou. Como é que eu faço para cobrar essa outra metade? Ele não quis pagar. E o produto ficou com quem? E ficou o produto lá, parado lá. Eu tomei o prejuízo, né? E aí, o que eu faço nessa situação? Da mesma forma, você pode empreender os mecanismos de cobrança extrajudiciais, né? Como você mesmo disse, você pode ligar ali, mandar mensagens, ou mesmo uma notificação extrajudicial. A gente costuma fazer isso muito em escritórios de advocacia, né? Tem um efeito ali psicológico até melhor de cobrança. Uma notificação extrajudicial, dando um prazo ali razoável, cerca de 72 horas, para esse consumidor sanar ali, adimplir com esse pagamento, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis de cobrança na justiça, por exemplo. E essa notificação, eu preciso de um advogado ou eu consigo fazer ela num site qualquer? Então, você pode redigir, né, na sua própria loja, pode redigir essa notificação extrajudicial de uma forma bem simples ali, informando ali, fazendo constar nessa notificação as provas ali do que ele deve, o que ele utilizou de produto ou de serviço e dando um prazo ali para ele poder efetuar esse pagamento. O que você tem que sempre fazer é comprovar o recebimento dessa notificação pela pessoa. Ou mesmo aqueles 2 Dzinhos, né, azuis do WhatsApp, que ele é comprovado pela justiça e é admitido ali como prova de recebimento, ou mesmo por AR pelos Correios, que é o mais comum que a gente sempre faz. Olha só, tem mais comentários, tem gente dizendo, já fui vendedora e todo caloteiro gosta de comprar muito, tá vendo, Marcos? Tá ó, vendo? E aí nessa hora a gente tem que tomar cuidado porque o calote vem mesmo, aí ó, perdeu a amizade. Tem gente falando aqui, cadê? Já tomei calote de uma cabeleireira que me ameaçou até chamar a polícia. Tem outro comentário, fora o perigo de vingança por se achar importunado na cobrança, parente é pior ainda. E aí, às vezes, para não tomar calote, tem gente que decide de uma vez por todas, principalmente quem trabalha com comércio, a não vender mais fiado, né? A não aceitar um parente, um amigo pegar no anotadinho. Como é que a pessoa faz para conseguir se manter nesse não e até mesmo como uma virada de página para aquela pessoa falar assim, preciso aprender a dizer não, para não tomar mais calote, Gabriela? Então, na verdade, a gente precisa compreender que relação de amizade é uma coisa, relação trabalhista é outra coisa. Então, assim, eu preciso compreender que eu tenho os meus limites e eu preciso impor esses limites junto com o fornecedor, o cliente, enfim. Então, é preciso ter um diálogo para poder realmente deixar claro, como ele próprio falou, né, aquilo que é o correto e aquilo que não é correto. Porque, às vezes, muitas das vezes, pode ser que não houve um diálogo, uma falha na comunicação,
que pode achar, mas eu pensei isso. Então, é importante haver esse diálogo, essa comunicação assertiva e a pessoa compreender que aqui é meu trabalho, a nossa amizade é a parte, é lá fora e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem mais comentários aqui. Boa tarde, eu tomei muito calote quando eu trabalhava com vendas. Está vendo? A maioria é tudo vendedor ainda também, ó. Era uma coisa que eu amava fazer, porém, não vendo mais nada. Desanimei. Tá vendo a importância da gente praticar o não? Não vai pegar fiado, não vai pegar nada anotado. Tem outra pessoa dizendo, boa tarde, Alberto, eu sou lojista. As pessoas que dão calote para comprar vêm igual cordeiro. Aí, quando são cobrados, viram uma onça. Para finalizar, o que serve como prova ali no caso, essa clínica veterinária achou as fotos da relação do Ricardo com o cachorro, né? Exato, porque nesse caso em específico, ele alegou ali que não seria o dono, né, o proprietário desse animal doméstico. O que não serve de nada, porque no dia a dia a gente sempre celebra vários contratos de consumo ali, contratos por adesão, que nem sempre são escritos, né? Na maioria das vezes eles são verbais, como você levar um animal a um pet shop, né? Ou um veterinário, por exemplo. Ninguém ali vai perguntar, vai pedir prova de quem é o proprietário ou não, assim como você faz quando leva uma roupa na lavanderia ou um eletrodoméstico para um reparo. Então, nesse caso, a propriedade ali do animal, que é considerado pelo direito civil como um bem móvel, pouco importa. Quem celebrou esse contrato de consumo foi o ator com o fornecedor do serviço veterinário. Então, nesse caso, ele tem que pagar. O fornecedor se juntou todas as provas ali, né, em direito admitidas, fotos ali de redes sociais, que realmente acabam comprovando ali que ele é proprietário e tudo. Mas, independente de ser o proprietário ou não, ele foi quem chegou na loja, ali aderiu àquele contrato e acabou celebrando esse contrato. Então, por si só, a celebração desse contrato já faz lei entre as partes e, portanto, ele seria o responsável pelo adimplemento da obrigação, que é o pagamento do serviço. Tá certo. Obrigada, doutor Sérgio França, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada também, Gabriela Coutinho. E, Marcos, agora já aprendeu, hein? Nada de fiado, nada disso. Amigo, não. É no dinheiro, tem Pix. Cadê o meu Pix? Faz o Pix agora. Tchauzinho, gente.